Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso primeiro dia do curso de Geometria Euclidiana Plana. E o título da aula de hoje é Axiomas de Incidência e Axiomas de Ordem. Nessa primeira aula, vamos apresentar dois tipos de axiomas, os axiomas de incidência e axiomas de ordem. Serão 5 axiomas no total. Caso você queira acompanhar o curso, na descrição do vídeo tem um link para uma página onde você terá acesso a todos os vídeos e materiais relacionados ao curso. A ideia da aula de hoje também é desenvolver, isso será durante todo o curso, mas então seria para mostrar como será o desenvolvimento do curso. Então vamos estudar tópicos de geometria euclidiana plana, mas a ideia é desenvolver esses tópicos através do método axiomático. Ou seja, partiremos de algumas afirmativas, que são nossos axiomas, e a partir deles utilizaremos demonstrações e argumentos para obter resultados e fórmulas da geometria plana. E também, daqui a uns 4, 5 vídeos, começaremos a realizar construções geométricas com régua e compasso. Então, caso você queira acompanhar o curso, daqui a umas 4, 5 aulas, começaremos a utilizar régua e compasso. Vamos lá, nesse curso, ponto, reta e plano, eu vou escrever, ponto, reta e plano são conceitos primitivos, ou seja, assumiremos eles e as noções que eles representam, e também ponto, nesse curso será denotado por letra maiúscula, reta, letra minúscula, e plano por uma letra grega. Vamos lá, o primeiro axioma da aula de hoje são dois axiomas, que são axiomas de incidência. Então, axioma 1 diz o seguinte, que dada qualquer reta do plano, sempre existem pelo menos 2 pontos pertencentes a essa reta e um ponto não pertencente à reta. Então, dada a reta, sempre existem pelo menos 2 pontos pertencentes à reta e pelo menos um ponto não pertencente à reta. Então esse é o primeiro axioma. O outro axioma de incidência, axioma 2, diz o seguinte, que dados 2 pontos quaisquer, esses 2 pontos determinam uma única reta. Então, dados pontos distintos, 2 pontos distintos, dados 2 pontos distintos, eles determinam uma única reta. Outra maneira de dizer isso é que dado 2 pontos, se uma reta contém 2 pontos, ela é única. Tá? Dois exemplos para esses, ou seja, 2 modelos para representar esses axiomas são esses aqui que a gente pode comentar. Então, o primeiro modelo seria, você pega um conjunto com 3 pontos, ok? ABC, e as retas aqui seriam conjuntos com 2 elementos. AB, a outra reta aqui de R1, R2 seria AC e R3
o conjunto AB, AC, BC. Então, talvez eu não tenha comentado no início da aula, para nosso plano, retas são subconjuntos do plano que satisfazem certas afirmativas, que serão nossos axiomas, e pontos são elementos de retas e plano. Neste caso aqui, por exemplo, não é tão difícil de ver que o axioma 1 é satisfeito, ou seja, dada qualquer reta, sempre existe pelo menos 2 pontos pertencentes a ela. Aqui no caso, todas as retas contêm pelo menos 2 pontos distintos, e tem sempre um ponto que não pertence a ela, né? Que nem aqui no caso seria C. E o axioma 2 também é satisfeito, ou seja, qualquer reta, dado quaisquer 2 pontos aqui de G, A e C, por exemplo, tem uma única reta. Eles determinam uma única reta, ok? Então, esse modelo, vamos dizer assim, esse modelo ele satisfaz os dois axiomas. Um outro exemplo, um outro modelo, lá de GA, por exemplo, a gente olha a esfera de raio 1. Vamos chamar esse cara aqui de S1. E este daqui seria o nosso plano, ou seja, a esfera de raio 1. E quem que seriam as retas deste modelo? Seriam círculos máximos. O que significa isso? São circunferências contidas na esfera e que tenham raio 1, ou seja, por exemplo, o equador é um círculo máximo e todos os meridianos aqui também são círculos máximos. Ou seja, círculos máximos são circunferências contidas na esfera que possuem raio 1 aqui no caso, pelo fato da esfera ter raio 1, que é a esfera lá de GA, que a gente vê em curso de GA. Então as retas seriam círculos máximos. Então, axioma 1 é claramente satisfeito, ou seja, dado qualquer reta, ou seja, dado qualquer círculo máximo aqui, sempre existem pelo menos 2 pontos contidos nele. Na verdade, existem infinitos pontos. E existem pontos fora desta reta dada, ou seja, na verdade existem infinitos também. Mas o axioma 2 não é satisfeito. Ou seja, dados 2 pontos distintos, elas determinam uma única reta. Aqui, por exemplo, você tem um ponto. Quando consideramos o equador e um meridiano, que é o polo norte, então, por exemplo, tem esse ponto na interseção dessa reta e tem aquele ponto lá atrás. Então, o equador e o meridiano aqui, esse meridiano tem 2 pontos em comum, ou seja, esse axioma não é satisfeito. 2 pontos distintos não determinam uma única reta. Você tem esses 2 pontos, esta reta contém esses 2 pontos e esta outra reta também contém esses 2 pontos. Então este é um modelo que não satisfaz axioma 2. Então não satisfaz axioma 2. Então aqui está os nossos axiomas de incidência, são 2. Depois vamos falar sobre axiomas de ordem. Mas agora podemos já definir o seguinte conceito. Então, é a noção de reta paralela e reta concorrente. Então, dadas retas distintas, retas distintas RS, talvez tenha um problema de claridade aqui, mas tudo bem. Então, dadas retas R e S distintas, dizemos que letra A, as retas são paralelas, que R e S, dizemos que R e S são paralelas.
que são paralelas se não se interceptam. Então, RS são paralelas se não se interceptam e dizemos que elas são concorrentes, ou seja, RS são concorrentes se elas se interceptam. Ok? Então aqui, dado duas setas distintas, vamos dizer que elas são paralelas se não se interceptam, concorrentes se elas se interceptam. Uma representação que realmente fazemos lá no ensino fundamental e ensino médio é uma reta concorrente e aqui duas retas paralelas. Que nem, por exemplo, aqui, né, naquele primeiro modelo nosso, esta reta R1 e R2 são concorrentes, se interceptam, e a interseção dessas duas é o ponto A, e R1 e R3 são paralelas, né? Ok? Outra que devemos falar a respeito do curso, outra coisa, é que no curso a ideia é não utilizar figuras geométricas ou fatos visuais para definir e para fazer demonstrações. É claro que a gente vai sempre, na medida do possível, representar os objetos que estamos estudando, mas a ideia é nunca utilizar figuras para definir ou para realizar demonstrações. Tudo bem. Um fato já com tudo isso é o seguinte, se considerarmos duas retas R1 e R2, são dadas retas R1 R2 e supormos que elas se interceptam em dois pontos, então dadas R1 e R2 com, vamos escrever assim, P1, P2 pertencentes a R1 interseção com R2, ou seja, estou dizendo o seguinte, que na interseção P1 e P2, pontos distintos, estão contidos tanto em R1 quanto em R2. Okay? Então, dadas retas R1 e R2, com P1 e P2 ali e P1 e P2 distintos, então, quando isso aconteceu, você tem uma reta R1, você tem uma reta R2, está supondo que é isso, né? Então, o que diz o axioma 2? O axioma 2 força, se isso for um modelo na nossa geometria, ou seja, se estivermos supondo que ele satisfaz todos os axiomas até agora apresentados, então, o axioma 2 força que essas duas retas são coincidentes. Okay? Por quê? Porque P1 é um ponto de R1 e P2 também. E P1 e P2 também são pontos de R2. O axioma 2 dizia que se você tivesse em uma reta dois pontos distintos, ela é unicamente determinada, ou seja, então R1 e R2 tem que ser iguais. Então, dadas R1 e R2, com P1 e P2 ali, segue pelo axioma 2, que R1 e R2 são coincidentes. Ou seja, é a mesma reta. Okay? Podemos, inclusive, anunciar aqui o nosso primeiro resultado já do curso, e a demonstração é isso daqui, né? É essencialmente o axioma 2. Ou seja, essa figura que eu acabei de apagar, na verdade, não existe, né, naquele modelo, em qualquer modelo que assumimos R1 e R2, na verdade aquelas duas retas têm que ser coincidentes.
Então, o nosso primeiro resultado aí do curso e a demonstração é isso, é que se você tiver duas retas concorrentes, ou seja, então você está supondo já que são distintas, que se interceptam em um único ponto, ok? Ou seja, duas retas concorrentes não pode ter mais do que dois pontos na sua interseção. Então, o primeiro resultado é duas retas concorrentes lógica concorrentes se interseccionam em um único ponto. A demonstração é essa daqui, ok? Só adaptar para este contexto. Lembrando que no curso, quando falarmos de retas concorrentes, estão sempre assumindo que elas são distintas. Legal. O próximo tópico é apresentar a noção, os axiomas de ordem, tá? E para apresentar eles, a gente precisa de uma noção que é uma noção primitiva, que é a noção de localiza-se entre dois pontos. Então vamos lá. Então, a noção de que um ponto localiza-se entre outros dois pontos, então é uma relação que deve satisfazer o seguinte: é uma relação que satisfaz os seguintes axiomas. Na verdade, serão dois axiomas relacionados a essa noção. Esses são os seguintes. Então, a noção de que um ponto localiza entre outros dois é uma relação entre pontos sobre uma reta e que devem satisfazer os seguintes axiomas. Então, o axioma 3 é o primeiro axioma de ordem. Então, dados três pontos distintos, colineares, eu não defini ainda no curso o que significa pontos serem colineares, mas podemos fazer isso agora. Pontos são colineares se eles estão contidos em uma mesma reta. Então, três pontos são colineares quando estiverem contidos em uma única reta. Quatro pontos colineares, mesma noção. Ou seja, significa que esses quatro pontos estão contidos numa mesma reta. Então, essa é a noção de colineares. Então, dados três pontos distintos colineares, ou seja, pertencentes a uma mesma reta. Então, um e apenas um. Localiza-se entre os outros dois.
Em outras palavras, né, algo como isso não poderia ser uma reta, né, no sentido desse axioma. Por exemplo, então, que se você tivesse A, B, C, então aqui com a noção de que localiza-se entre dois pontos, então, por exemplo, você poderia olhar que A está entre B e C, ou seja, A localiza-se entre B e C, e B também localiza-se entre A e C, ok? Então esse axioma 3, em um certo sentido, ele mostra que retas não são circunferências fechadas. Muito bem, então dados 3 pontos distintos colineares, lembrem sempre que falarmos de um ponto entre outros dois, estamos falando de pontos sobre uma mesma reta. Então, 3 pontos distintos, esse é o axioma 3 pontos distintos colineares. Então apenas um localiza-se entre os outros dois. Vamos utilizar uma notação no curso que é a seguinte, ou seja, quando aparecer isso, ou quando escrevermos isso, estamos dizendo que B está entre A e C, a ordem que não importa. Tá? Então essa representação é a mesma que isso, né? C, B e A. Ou seja, aqui representa que B está entre A e C, e aqui também que B está entre A e C. Okay? Ou seja, que B está entre os dois pontos, e B aqui também entre os dois pontos. Então, essas duas notações representam a mesma noção. Com esse axioma, podemos já definir as noções de segmento e semirreta. Então vamos lá, segmento, então vou pegar aqui dois pontos distintos, dados AB distintos, definimos o seguinte, a noção de segmento, segmento que vamos denotar aqui no curso por um AB e um traço em cima. Então o segmento AB é o conjunto, vamos escrever, é o conjunto formado por A, B, ou seja, os dois pontos estão sempre no segmento. Então é um conjunto formado por A, B e por todos os pontos que estão entre A e B. Entre A e B. Então é isso, noção de segmento. O que é o segmento AB? É o conjunto formado por AB e por todos os pontos que estão entre A e B. Então, lembrando, né, quando falarmos de ponto entre, então significa que esses pontos são colineares, ou seja, esses três pontos, então, quando olharmos um ponto que está entre A e B, esses três pontos estão sobre uma mesma reta. E é claro, pelo axioma 2, é a reta determinada por AB. Então aqui são, para complementar, ou seja, o AB aqui, em notação de conjunto, AB é quem? É o ponto A, B, unido com todos os pontos, escrever assim, X, tais que esses pontos, o ponto X esteja entre A e B. Ok? Essa é uma representação para essa noção aqui. E também podemos já definir a noção de semirreta usando o axioma 3. Então, letra B. Então, a semirreta
que vamos denotar assim, AB, é definida seja, o que é a semirreta? Então a semirreta é o segmento AB, ou seja, é o conjunto formado pelo segmento AB, que acabamos de definir, mais os pontos em que B está entre A e este ponto. Então é definida pelo segmento AB. Vou colocar assim, é o conjunto, então é o conjunto formado pelo segmento AB. Vamos usar uma notação. Então, é o segmento AB, conjunto formado pelo segmento AB e por pontos e pelos pontos fazer assim, pelos pontos que estão, pelos pontos em que vamos colocar uma letra, fica mais simples para definir. Então, pelos pontos X, tais que já na nossa notação, o B está entre A e X. Ok? Então, essa é a noção de semirreta. Então, a semirreta contém sempre o segmento AB. E além do segmento AB, ela contém os pontos em que B está entre A e X. Lembrando, né, quando denotarmos isso, significa que A, B e X são 3 pontos colineares, ou seja, são pontos pertencentes a uma mesma reta. E, de forma análoga, poderíamos definir aqui a semirreta AB, BA. O que é BA? É o conjunto formado pelo segmento AB e pelos pontos X, tais que, agora, ao invés de B estar entre esses dois pontos, é A que vai estar entre B e X. Ok? Então, na noção de segmento, aqui, não importa, né? Ou seja, BA e AB determinam o mesmo segmento. Quero dizer o seguinte, que essa notação aqui, AB, este conjunto de pontos é o mesmo que esse conjunto de pontos, ok? Aqui não. Notem que a reta AB, a semirreta AB e a semirreta BA podem ser distintas, tá? Fica um exercício pensar um pouquinho sobre quem que seriam. Então fica como exercício, naquele modelo, primeiro exemplo que colocamos, ou seja, A, B, C, e que as retas eram conjuntos formados por dois elementos, você verifica se ele satisfaz o axioma 3, que está aqui. Então, sempre satisfaz, né? E pensar um pouquinho quem seria as semirretas e os segmentos deste modelo aqui. Tá ok? Com essa noção, só uma representação, né? No ensino fundamental e no ensino médio, aqui é uma reta, né? Então aqui 2 pontos A, B. Lá a gente acaba definindo, ou às vezes definimos lá, o segmento AB como sendo os pontos que estão entre A e B, aqui olhando essa representação geométrica, ok? Você faz uma representação geométrica e define o segmento AB como sendo os pontos que estão entre A e B. E aqui no caso a gente inclusive está tomando fechar, ok? E a semirreta seria esse pedaço da reta, né? A semirreta B e a semirreta BA, este pedaço aqui. E a definição acaba sendo geométrica, né? Você faz uma representação e define esses objetos. A diferença é que aqui nesse curso a ideia é tentarmos sempre
tentarmos não, faremos isso durante o curso, é definir os objetos e obter resultados usando os axiomas, ou seja, partindo dessas afirmativas, utilizarmos argumentos para definir, como acabamos de fazer aqui, segmento, e também obter resultados de geometria. Então, por exemplo, aqui é uma definição que está baseada nesse axioma. Ok? Muito bem. Um outro resultado que podemos conversar hoje é o seguinte. Então, vamos lá. Então, o segundo resultado do curso diz o seguinte: com essa noção de semi-reta e segmento, temos o seguinte, que é aquela representação, quando fizermos uma representação aqui, se olharmos a semi-reta AB e a semi-reta BA e fazer a interseção disso, nessa representação dá segmento AB, né? Então, e vamos mostrar isso usando os axiomas e argumentos que acabamos de fazer aqui. Então, a interseção da semi-reta AB com a semi-reta BA é o segmento AB. E letra B, aqui, isso. Letra B é a união das semi-retas AB e BA. 2 minutos aí para vocês pensarem. Então, união de semi-reta AB com a semi-reta BA é a reta AB. Não definimos isso, acho que também no curso, mas podemos fazer isso agora. Então, pelo axioma 2, dá 2 pontos distintos, eles determinam uma única reta, né? Então, sempre que aparecer essa notação, estamos entendendo que os pontos A e B são distintos e essa é a reta determinada pelos pontos A e B, tá ok? Vamos lá, vamos fazer a demonstração deste resultado. Eu tô com um pouquinho de receio a respeito da iluminação, mas acho que tá razoável. Então vamos lá. Vou deixar a letra B de exercício para vocês. Então, letra B, exercício. Para casa. E vamos fazer a letra A. Isso. Letra A. Vamos lá. Aqui tem uma igualdade, né? Ou seja, você tem um conjunto de pontos aqui. E aqui você também tem um conjunto de pontos. Então, queremos mostrar a igualdade desses conjuntos de pontos. Então, a ideia, ou seja, como podemos fazer isso, é primeiro mostrar que esses pontos estão aqui e que todos os pontos aqui também estão aqui, ok? Ou seja, vamos mostrar duas inclusões. Então, mostraremos que então, primeiro que o AB, ou seja, o segmento AB, está contido na interseção das semi-retas. Mas essa inclusão é quase que direta, é só lembrar das definições. Então de fato, pela definição de semi-reta, que é um D, pela definição de semi-reta,
seja, pelas definições, vai, de AB e de BA, o que podemos dizer? Lembrem que na definição de semirreta, pedimos que, ou seja, definimos a semirreta como sendo a união do segmento AB e mais os pontos x tais que B está entre A e X. Então, em particular, tanto nessa semirreta como nessa semirreta, o segmento AB é um subconjunto deles, tá? Estava aqui, eu acabei apagando. Ah não, tá aqui até. Então, a semirreta AB é o conjunto formado pelo segmento AB, então o segmento AB está sempre contido aqui, e mesma coisa para a semirreta BA. O segmento AB é sempre um subconjunto de BA. Então, pela definição de semirretas AB e BA, você tem que o segmento AB está contido na semirreta AB e também que o segmento AB está contido na semirreta BA. Então, logo, se todo mundo daqui está aqui e todo mundo daqui está aqui, então todos os pontos estão tanto aqui como aqui, ou seja, estão na interseção. Então, logo, AB está contido na interseção das semirretas AB e BA. Ok? Ou seja, o que mostra... Deixa eu ir lá para o outro lado. O que mostra né? Que mostra aqui. Sendo essa inclusão. Então, para terminar a letra A, precisa mostrar a inclusão ao contrário, vamos dizer assim. Ou seja, mostrar que todo mundo, todos os pontos que estão aqui, estão contidos no segmento AB. Então, vamos lá. Mostremos agora. Mostremos que o AB, ou seja, a semirreta AB em interseção com a semirreta BA está contida no segmento AB. Ok? Então vamos lá. Então voltando, né? Tem que pegar um ponto aqui, ou seja, um elemento que está aqui e mostrar que ele também está no segmento AB. Então seja x um ponto, seja x um ponto que está na AB inter BA, e vamos supor para absurdo, e suponha que o x não está no segmento AB. Ok? Ou seja, então, estamos supondo que tem um ponto que está aqui, mas que não esteja aqui. Então, temos que... Bom, se x é um ponto da semirreta e ele não é um ponto do segmento, pela definição de semirreta, devemos ter que o x é um ponto tal que o B esteja entre A e X, por esse fato aqui. Deixa eu até usar uma outra cor aqui. Ou seja, o fato que x está na semirreta B significa que o x e não está no segmento, né? Então significa que B é um ponto que está entre A e X. Essa é a definição de semirreta. Então, 1 e 2
E o segundo é que, como x é um ponto da semirreta BA e não é um ponto de segmento, você tem que o A é um ponto que está entre x e B. Ok? Essa é a definição de semirreta que eu acabei apagando, mas é isso. Se um ponto está na semirreta, ou ele está no segmento. Então, por exemplo, se ele está na semirreta BA, ou ele está no segmento, mas já estamos supondo que não. Ou ele satisfaz isso. Ok? Mas, o que acontece aqui? Ou seja, estamos exibindo 3 pontos da reta, lembra que essa noção é pontos colineares, em que B está entre A e X, e depois que A está entre B e X. Lembram que no axioma 3 ele dizia que dado 3 pontos existe somente um. Eu estou saindo da câmera, agora que eu vi. Então, lembra que o axioma 3 dizia que dados 3 pontos com a esquerda reta, existia um, e somente um, que estava entre os outros dois, né? Que localizava-se entre os outros dois. Então aqui no caso a gente está exibindo que B está entre A e X, e aqui que A está entre B e X. Ou seja, 1 e 2 contradizem o axioma 3. Isso não é uma contradição, por quê? Porque o axioma 3 a gente está assumindo como uma afirmativa, ou seja, ele é sempre verificado. Então, mais 1 e 2 contradiz o axioma 3, logo e tudo isso aconteceu porque dissemos que tem um ponto que está aqui e que não está aqui. Então, logo, o x tem que ser um ponto do segmento AB e, portanto, a interseção das semirretas AB e BA está sempre contida no segmento AB, ok? Isso termina a prova, mostramos essa inclusão e já tínhamos mostrado essa inclusão, ok? O outro ficou para exercício, né? A letra B, mas tentem escrever, ok? Muito bem. Eu vou só dar uma paradinha, 2 minutos, só para ver se a claridade não está atrapalhando um pouquinho, tá? Olá, continuando. Eu aproveitei, já escrevi o axioma 4. O axioma 4 diz o seguinte, que dados quaisquer 2 pontos A e B, sempre existem pontos C e D, tais que C é um ponto do segmento AB e D é um ponto da semirreta AB. Ok? Em particular, aqui não está escrito explicitamente, mas pelas notações que já fixamos, o fato de C estar entre A e B significa que A, B e C são colineares, e também o fato de que B está entre A e D, que localiza-se entre A e D, A, B e D são colineares. Então, logo, esses 4 pontos aqui são colineares, pois ambos contêm os pontos A e B, né? E determinam uma única reta. Então, em particular, esse axioma 4 nos diz que na reta em qualquer reta existem pelo menos 4 pontos, né? Esse axioma e o axioma 1, né? Os dois juntos dizem que em uma reta existem pelo menos 4 pontos. A próxima noção, a próxima definição é a noção de conjunto convexo. E essa definição utilizaremos para definir semiplano. Essa noção utilizaremos para definir semiplano. Vamos lá, um conjunto é convexo. Então, um subconjunto do plano beta aqui, um subconjunto beta do plano é convexo. Ou seja, ele tem a propriedade que a gente chama de ser convexo.
se para quaisquer pontos do conjunto, ou seja, você pega quaisquer dois pontos desse subconjunto, implica que todo segmento AB é um subconjunto de beta. Temos que o segmento AB está contido nesse subconjunto beta que a gente começou. Então o conjunto beta é convexo se para quaisquer AB pontos desse subconjunto o segmento AB está contido nesse subconjunto. Com essa noção, podemos apresentar o último axioma, que é o axioma 5, que diz o seguinte: então, dado uma reta R, então fixado uma reta R, os pontos que não pertencem a R, pode ser escrito, ou seja, é formado pela união de dois subconjuntos ou seja, você pega os pontos que não pertencem a R, você consegue escrever ele como união de dois subconjuntos, vamos chamar aqui de dois subconjuntos P1 e P2, tais que cada um desses dois subconjuntos satisfaz as seguintes propriedades. Tais que cada um deles é convexo, P1 e P2 são convexos, eles são disjuntos, ou seja, P1 interseção com P2 é vazio. E se você pega um ponto, então se você pega um ponto, se A é um ponto de P1 e B é um ponto do outro conjunto, que é determinado aqui, então se A é um ponto de P1 e B é um ponto de P2, então o segmento AB, ou seja, a hora que você olha o segmento AB, isso intercepta a reta R. Inter R é vazio. Ok? Então esse é o axioma 5. Vamos ver se não está faltando nada. Seja, dado qualquer reta R, então os pontos que não pertencem a essa reta é a união, ou seja, é uma união de dois subconjuntos, que a gente está chamando aqui de P1 e P2. P1 e P2 vamos usar P1, P2. P1, P2, tais que esses dois subconjuntos são convexos, ok? P1 e P2 são convexos, são disjuntos, ou seja, não tem nenhum ponto, eles não possuem nenhum ponto em comum. E se você pega um ponto em um deles, em outro ponto em P2, então o segmento determinado para esses dois pontos AB intercepta sempre a reta R. Aí, estava errado. Então se A e B são pontos de P1, se A é um ponto de um desses subconjuntos, B o outro ponto desse outro subconjunto, então o segmento AB intercepta essa reta, a reta R que a gente começou.
Alguns exercícios para acabar a aula são bacaninhas para se pensar. Antes, só definir. Então, definição. Esse P1 e P2, P1 e P2 são chamados de semiplanos determinados por R. Ok? Alguns exercícios. Ou seja, então, dado qualquer reta R, você tem sempre dois semiplanos aí, P1 e P2, que são determinados por R. Alguns exercícios. Primeiro, deixa eu apagar tudo aqui já. Vamos lá, exercício. Mostrar que P1 e P2 são não vazios, ou seja, P1 e P2 são conjuntos não vazios. Utilizando os axiomas que vimos, esses 5 axiomas da aula, mostrem que P1 e P2 são conjuntos não vazios. Que mais? Segundo, letra A. Letra B. Mostre que P1, por exemplo, unido com R, é ainda um conjunto convexo. É um conjunto convexo. Ok? Pelo axioma 5, a gente tem que P1 e P2 são convexos. O exercício está pedindo para mostrar que P1 unido com R é um conjunto convexo. P2 unido com R também é um conjunto convexo, tá ok? Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.